Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para a terceira parte da nossa exposição na carta que Paulo, a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3, hoje, agora, num formato diferente, porque como moramos no interior, sabe que o interior tem muita festa, e nós não temos tempo suficiente. Então temos que aproveitar o tempo, remir o tempo, aproveitar bem o tempo. E está acontecendo uma festa no nosso distrito. Então vamos de uma maneira diferente. Não sei se vai ficar bom, mas o importante é o conteúdo, né? Muitas vezes temos beleza, temos equipamentos, mas não tem conteúdo. Assim também são alguns seres humanos. Tem bastante aparência que nós estamos tratando, mas pouco ou nenhum conteúdo. E neste terceiro vídeo nós vamos falar sobre vai até o fim. Nós estamos trazendo o estudo vai até o fim. Já falamos de ir até o fim, reconhecendo as Escrituras como baluarte, ir até o fim, contra a apostasia, os males e corrupções dos últimos dias. E agora vamos falar sobre até o fim, ir até o fim na defesa dos fiéis, na defesa dos fiéis, na firmeza e lealdade à verdade. E está nos versículos de 10 a 12, de número 10 a 12, da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, e na versão que nós usamos, que já é conhecida dos irmãos, está escrito mais ou menos assim, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu disse até o versículo de número 12, e todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bom, nessa feita, então, vamos conversar um pouco sobre ir até o fim, Mas não adianta chegar até o fim de qualquer maneira, não adianta chegar até o fim de qualquer modo, Desde o primeiro vídeo, que já está postado no YouTube, nós temos seguido a sequência do capítulo 3 nesta exposição. Nesta feita, vamos falar ir até o fim na defesa dos fiéis, e também na lealdade à verdade, a firmeza e lealdade que Paulo exalta na vida de Timóteo, a lealdade e a firmeza e a lealdade à verdade. E isto são virtudes que nós precisamos, e muito é procurado também nos dias de hoje. Não é mesmo? Vamos lá então, dando uma pequena introdução. Na defesa dos fiéis, o desmascaramento completo da oposição insensata à verdade será completada na volta de Cristo. É o que trata esta perícope, Ir até o fim na defesa. Paulo conclama a Timóteo a defender os fiéis, tendo esta certeza, a certeza de que as máscaras cairão por completo dos opositores ou de sua oposição insensata na volta de Cristo. Quer dizer, por mais que eles perdurem, por mais que aparentemente eles tenham determinado sucesso, um aparente sucesso, e daqui por diante parece que obterão sucesso após sucesso, parece que suas tentativas elas sucederão com maior sucesso de agora em diante, porque os dias são maus. Porém, aqueles que estão firmados na verdade, que estão firmados nas Escrituras, eles têm que ter por alicerce que
por mais que perdure, eles nunca subsistirão, eles não subsistirão para sempre. Está no Salmo 1º, está em Jeremias, capítulo 12, que o aparente sucesso, Salmo, se não me engano, Salmo 73, ele vai falar, e os olhos dele, os pés vacilaram, né, quando os olhos dele voltou para o aparente sucesso, o aparente a prosperidade do ímpio. Então, muitas vezes, somos chamados à atenção, né, e até mesmo na nossa mente, no nosso coração, nós começamos a pensar por que o caminho do ímpio, por que os projetos ímpios parece que eles obtêm mais sucesso do que o do cristão, do santo, do correto, daquele que está tentando dar à sua vida uma finalidade, uma direção correta na presença de Deus. Porém, nós precisamos nos lembrar que nós vamos ver nos versículos 10 a 12 do capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, é que esse desmascaramento, estou tão acostumado a falar descaramento que as outras palavras ficam mais complexas, né? Mas as máscaras cairão por completo, de uma vez por todas, quando? Na volta de Cristo. Por enquanto, eles vão aí firmados na sua vã consciência, no seu no falso sustento que a mentira dá para aqueles que vivem dela desta maneira. No versículo de número 11 que nós lemos, Paulo também encoraja Timóteo, relembrando acontecimentos da primeira viagem missionária. Obviamente nós vimos aí 4 cidades, né, que Paulo passou, que Paulo esteve, onde a perseguição foi muita. Ele diz aqui no versículo 11, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, vejam bem, Paulo começa trazendo a memória, trazendo tanto a sua memória, quanto também a memória de Timóteo, para que ele se sustente, para que ele se firme, para que ele se mantenha fiel, né? Como nós dissemos aqui, essa perícope, ela vai falar sobre a defesa dos fiéis também, né? E também fala da lealdade, e fala também da firmeza de Timóteo. E Paulo conclama Timóteo a continuar tendo estas qualidades na sua vida. De que maneira? Relembrando que ele também passou por isso. Ele encoraja Timóteo, relembrando acontecimentos da primeira viagem missionária. Então, Paulo começa a explicar a Timóteo, novamente eu vou falar, ele relembra Timóteo que, por querer viver de maneira diferente daquilo que os seus pais, né, os judeus esperavam, agora ele está do lado que ele perseguia, agora ele está do lado que ele tentou acabar, destruir de uma determinada maneira, porém Cristo encontra e traz ele para o lado certo, vamos dizer assim, e traz ele primeiramente a igreja chamada de o caminho, depois foram chamados de cristãos. Então Paulo começa a relembrar Timóteo, dizendo a ele, olha Timóteo, eu passei pelas mesmas coisas. 2 lições interessantes nós temos aqui, as experiências dos que já estão, a importância de se ter experiência na caminhada em que nós estamos, tanto para si, quanto para aqueles que te ouvem, vamos dizer assim, aqueles que estão vindo, a nova geração, aqueles que precisam, que vão começar a passar também pelas tribulações que os mais antigos, os mais velhos passaram, e isto vai servir de experiência para eles, para firmeza, para restabelecimento, para que eles não olhem para trás. Então Paulo, no versículo 11, ele lembra as perseguições que ele teve, ele lembra os problemas pelas cidades por onde ele passou, e por todas elas ele sofreu grande oposição. A oposição, ela é necessária. Se nós vivemos uma vida em que nós não temos oposição, que nós não sofremos oposição, vamos dizer assim, o mundo é nosso amigo, ora, nós não estamos sendo cristãos da maneira correta de ser, nós não estamos praticando o cristianismo
como ele deve ser praticado, nós não estamos vivendo a fé como ela deve ser vivida. Por quê? Porque é natural a oposição do mundo, a oposição do inimigo das nossas almas. Estas oposições são normais, elas até são características da vida de um cristão de verdade. Se nós não temos isso na nossa vida, obviamente nós não estamos vivendo um cristianismo, vamos dizer assim, o cristianismo correto, não estamos vivendo. Estamos, como dissemos há um vídeo atrás, ou uns versículos antes, quer dizer, né, estamos aí do lado não dos amigos de Deus, mas daqueles que voluntariamente eles fazem oposição a Deus. Então Paulo relembra para quê? Para que Timóteo, vendo, ouvindo as histórias, os testemunhos do apóstolo, muito mais velho do que ele, vamos dizer assim, tanto na fé quanto na idade, agora servem de experiências, de aconselhamento. A nossa vida, nós devemos vivê-la de uma tal maneira que o tempo que, vamos dizer assim, o tempo que chegar o tempo de pendurarmos as nossas chuteiras, que demora um pouco mais do que os normais por aí, nós não fiquemos ociosos, pelo contrário, que a nossa experiência vai servir de exemplo para os demais. Quantos nos procurarão ou te procurará? Muitas vezes a pessoa fala, mas vai chegar um tempo que eu vou ter que parar. Não, Cristo, talvez nós não estejamos colocados nos lugares onde nós estamos hoje, mas amanhã, vamos dizer assim, das nossas cadeiras, das nossas almofadas, dos lugares onde nós estivermos, nós serviremos de exemplo, serviremos de conforto, as nossas experiências de conforto, de consolo, de encorajamento para aqueles que vêm depois, que virão depois, ou que já estão aí servindo ao Senhor. Tá bem? Então Timóteo ficaria mais impressionado, né, com as observações, porque ele vira o trabalho em lista prosperar e persistir apesar da oposição. Então vejam bem, é testemunho com trabalho, testemunho com ação. Então ele fica mais confortado, vamos dizer assim, Timóteo ele fica mais impressionado com estas observações. Por quê? Porque ele vira o trabalho em Listra prosperar e persistir apesar das oposições. Então vejam bem, não era somente o testemunho de Paulo, mas o que ficou no lugar, tanto no tempo de Paulo quanto agora no tempo também de Timóteo. As obras elas vão persistir, aquilo que é feito desde do primeiro tema que nós demos, né, tendo a Bíblia como baluarte, resistindo a determinado. Quando a obra ela é feita desse jeito, ela persiste. Então fica o nosso testemunho verbal, vamos dizer, oral, e também fica o testemunho das nossas ações, do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos com afinco, com lágrimas, e agora Paulo fez. E quando Paulo fala com Timóteo, ele não somente ouve, mas também lembra. Ele também lembra que em determinado lugar, em Listra, apesar das perseguições e oposições, a obra se manteve firme, a obra ela se manteve de pé. Se manteve de pé por quê? Porque o Senhor, as escrituras foram a base, a confiança em Deus, confiando na pessoa bendita de Jesus Cristo, a obra ela persiste, ela persiste. Quantas pessoas nós não temos mais em nosso meio, agora nos nossos, que o Senhor já recolheu de uma forma ou de outra, mas as suas obras, as suas ações permanecem, né? Poderíamos falar boas ou más, não, vamos falar das boas ações, né? Quantas igrejas, eu mesmo moro num lugar que nós temos aí quase 20 igrejas, e quando nós falamos desse campo, nós nos lembramos do fundador. Ele, o Senhor, já recolheu, porém as igrejas continuam, a obra continua, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades. O que aconteceu? A obra ela permaneceu e prosperou, tanto é que não foram todas, outras foram advindo, congregações, subcongregações, pontos de pregações, obreiros formados, obreiros consagrados. Isso tudo fala do que? Participa do encorajamento, tanto o que foi dito e o que é visto. Porque Timóteo viu
em Listra, nessa cidade, a obra persistir, progredir, continuar, apesar de todas as perseguições. E Paulo encoraja ele desta maneira, fala, ó, lembra dos outros lugares. Paulo citou 4, ele lembrou de um, mas os outros 4, com certeza, ou ele veria, ou ele conheceria depois. Então nós precisamos nos preocupar com isso, sabe? É ir até o fim fazendo o quê? Até eu fazendo o quê? Na defesa dos fiéis e na permanência com fidelidade, com qual foi a outra palavra que eu também já usei? Permanecendo fiel, permanecendo leal à verdade e defendendo os fiéis. É aí que está a nossa persistência nessa terceira parte, nessa terceira perícope. No caso, segunda, uma nós usamos como introdução. Nós precisamos nos preocupar com isso. E Paulo ele encoraja Timóteo, ele continua encorajando Timóteo, né, a permanecer firme, e também permanecer firme na defesa dos fiéis, mas também firme e leal, como ele sempre tem sido as Escrituras. É o que nós precisamos, obviamente, que nós precisamos nos manter desta maneira. Nós precisamos defender os fiéis, defender aqueles que batalham pela fé. Nós precisamos continuar fiéis e leais às Escrituras. É obviamente que nós temos que obedecer, que nós temos que respeitar, que nós temos que honrar, porém, acima de tudo está as Escrituras, acima de tudo e de todos estão as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Nós temos que permanecer fiéis e leais a este livro sagrado que nos apresentou o nosso amado e nosso Salvador Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Precisamos nos manter fiéis. Então, Paulo continua encorajando Timóteo, desde o princípio, ele continua encorajando Timóteo, dizendo que, olha, veja bem, o erro não vai prevalecer, os errados não vão permanecer. Agora ele diz, os fiéis, você continue fiel, continue leal, firme nas Escrituras, porque no final de tudo, ela sempre prevalecerá. Então, Timóteo, ele fica impressionado não só porque ele ouve, mas pelo que ele vê. Muitas vezes nós queremos impressionar só com palavras e nos esquecemos que nós precisamos também plantar, que nós precisamos deixar alguma coisa para que as futurações vindouras, para que as gerações vindouras, eles tenham o que ver. Nós, infelizmente, nós temos visto aí igrejas do século XVI, denominações, grandes templos que serviram aí de púlpito para grandes pregadores, e hoje, infelizmente, meus queridos irmãos, essas igrejas não passam de museus, denominações históricas que vão, infelizmente, uma vez eu vi um anúncio, eu passei de frente a um templo e eu não me escandalei, mas fiquei muito triste porque estava escrito uma placa, vende-se. Como se vende? Como se chega ao ponto de ter que vender não, porque nós crescemos. Olha, cresceu, mas continue usando o lugar onde Deus te abençoou desde o princípio. Deixa eu fugir um pouco aqui do nosso assunto. Vejam bem, nós vemos hoje, principalmente nos berços na Europa, nos berços do Evangelho, as grandes, uma foi queimada, pegou fogo, outras estão aí servindo de museus para simplesmente, infelizmente, contar histórias. Por quê? Porque a Bíblia deixou de ser, aquele lugar, aquela denominação deixou de ser cristocêntrica, aquela denominação deixou de ter a Bíblia como sua regra de fé e de prática, já não é mais a base, as Escrituras já não eram mais o alicerce, né? Vieram as gerações mais novas, com ideias novas, esdrúxulas, doutrinas equivocadas, entendimentos, exegeses, eisegeses equivocadas, e acabaram, infelizmente, e isso destrói, infelizmente, a comunidade. Ela vai indo aí de mal a pior. Por quê? Porque a doutrina salutar, sadia, as sãs, como disse Pedro, o leite não falsificado, quer dizer, a palavra de Deus pregada como ela deve ser pregada, como ela deve ser interpretada. Nós precisamos tomar cuidado neste sentido.
Veja, e Paulo continua ensinando Timóteo, e no versículo 12 ele diz assim, olha, aqueles que quiserem viver piamente, né? O versículo de número 12, se nós pegarmos as escrituras, o versículo de número 12 está escrito assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Veja, então a piedade, eu já disse que a piedade, Paulo diz que a piedade de tudo é proveitosa. Ele diz algo antes, porém, para a nossa exposição agora não é interessante a comparação que ele fala. Ele fala, bom, vamos lá, já começamos. Ele diz que o exercício físico de pouco proveito é, mas a piedade de toda é proveitosa. O que seria a piedade? Então, o amor às coisas sagradas, a fidelidade a Deus, às Escrituras, a firmeza nas Escrituras, a fidelidade a Deus, a fé, a confiança de que o Senhor Deus e as Escrituras sempre vencem no final. Então ele diz aqui, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles vão padecer, ou piedosamente em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Então Paulo está querendo dizer o quê? Devem dar o testemunho do tipo agressivo de Listra, o qual ele deu, que despertou a oposição, além de ganhar almas. Veja uma coisa interessante aqui, olha, os que querem viver piedosamente, devem dar o testemunho do tipo agressivo de Listra. Então, um testemunho com afinco, sabe? Aquele testemunho, muitas vezes tem pessoas que parece que ele está pregando, parece que ele está pedindo desculpa para as pessoas do que ele está pregando. Às vezes ele evita a pregação, a exposição das Escrituras, seja ao ar livre, seja numa praça, numa feira livre, em qualquer lugar onde ele está. E nós vemos isso hoje, infelizmente, também no púlpito. Parece que os pregadores, ao invés de pregarem com ousadia, vamos tirar aqui essa palavra um pouquinho mais agressiva, né? Que é agressivo, vamos colocar ousadia, as pessoas parecem que começam já pedindo desculpas pelo que vão falar, sendo que, quando nós pregamos, nós temos que ter a ciência de que aquilo que estamos falando não é da nossa própria cabeça, foi Deus quem nos deu, Deus quem nos ordenou pregar. E Paulo, ele traz a baila, ele traz ao entendimento, ele traz à discussão essa questão, ele diz assim, e a mim me é imposta, se eu prego, não tenho do que me gloriar. E se prego, não tenho do que me gloriar. E ai de mim se eu não pregar. Por quê? Porque a mim me é imposta esta obrigação. Então vejam bem, primeira coisa que nós devemos entender, pregar a palavra de Deus não é uma opção, é uma obrigação. E quanto mais aos ministros que são separados, né? Lá em Efésios capítulo 4 nós temos a relação ali dos dons, né? que os dons, como nós podemos, os dons ministeriais, né? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para